Olá pessoal, tudo bem? Este é o quarto vídeo da nossa série de vídeos onde eu introduzo a vocês como executar um projeto elétrico dentro da plataforma BIM. Nesta quarta etapa, vamos modelar os circuitos de iluminação. A ideia é bem simples e já é dominada pela ferramenta BIM que utilizamos. Vamos introduzir aqui algumas funções auxiliares que facilitam a execução dessa atividade. Vamos lá? Bem pessoal, retornamos aqui ao nosso projeto. Vocês podem perceber que está um pouquinho diferente, porque nesse ínterim eu fiz algumas modificações no programa, né? E uma das atualizações foi adicionar um outro método de criação ou de modelagem dos eletrodutos. Então, só para exemplificar, né? Até o vídeo passado, a execução dos eletrodutos era feita com esse método chamado Free Conduit, onde o objetivo aqui é conectar os elementos pelo método mais rápido possível. Então, ele desenhava a menor distância entre os dois. Só que nesse caso, a gente pode observar o ângulo da curva aqui é um ângulo aleatório, né? O ângulo que promove essa menor distância. Então, eu desenhei dois outros métodos, que é o de 45 graus, onde os ângulos que ele busca são sempre de 45 graus, que é o mais comum, né? Deixa o modelo bem diferente, e o ângulo de 90 graus que a gente já conhece, que já existia, mas está com uma cara nova agora. Certo? Vamos deixar aqui no de 45 graus, retomar aqui o eletroduto e vamos dar continuidade. Então, uma das coisas que eu não apresentei para vocês na última aula era como registrar o tipo de serviço que o eletroduto foi projetado para executar, né? Então, por exemplo, você vai perceber que todas essas linhas aqui estão azuis, porque eu determinei que esses eletrodutos eram de iluminação, então eles ficam azuis. Se a gente for, por exemplo, aqui na planta lógica, né, que contém todos os dados de eletrodutos, certo? Então vocês podem ver que tem várias cores. Esse aqui no caso é o cabeamento estruturado, essa aqui é o de circuito aberto de televisão, e esse mais laranja aqui é o circuito fechado de televisão. Então basta você selecionar os elementos. Eu posso selecionar aqui todo o conjunto, apertar a tecla FST para poder preencher os serviços, e aí eu defino qual é o serviço desses elementos que eu selecionei. Então ele modifica aqui para a cor registrada no programa, né? Isso facilita para a gente porque existem muitos filtros no nosso template para separar, por exemplo, circuitos de iluminação, de força, circuitos lógicos, etc. Por exemplo, aqui a gente está com um template lógico e por isso nenhum dos eletrodutos elétricos está aparecendo. E aqui a gente está com um template de eletricidade, um template elétrico, e por isso nenhum dos circuitos lógicos está aparecendo, tá certo? Então, tendo dito isso, eu acho que a gente pode dar continuidade a essa etapa do projeto. O objetivo aqui seria determinar as cargas de iluminação, né? Como vocês sabem, para determinar as cargas de iluminação, basta vir aqui em sistemas e inserir uma lighting fixture, né? Dependendo das famílias que você tem aí, você pode inserir aqui uma luminária. Bem, como a gente ainda não tem um projeto luminotécnico totalmente contemplado nesse projeto, o que a gente faz como projetista é fazer uma previsão de acordo com as normas, né? Então, a gente vai determinando aqui, colocando uma carga luminosa em cima das nossas caixas octogonais. Para facilitar isso, toda caixa octogonal do template tem essa opção aqui de carga de iluminação. E bem aqui eu posso colocar, aqui é o sem luminária, né, que são as famílias de luminotécnico. Então temos a lâmpada de bulbo, e aqui eu posso determinar qual é a iluminação, fluorescente ou LED, né? No caso poderia ter incandescente também, mas como a gente não costuma utilizar, ela não está aqui. Então, por exemplo, eu começo a determinar para lâmpadas fluorescentes de 100 watts. Então vocês veem que ele já preenche sozinho aqui a legenda e a gente pode simplesmente dar continuidade.
Bem, agora que a gente terminou aqui de alocar as luminárias, vocês veem que é um processo bem simples, basta criar os circuitos de iluminação, né? Então, para selecionar a lâmpada que eu estou adicionando aqui, vocês podem dar Tab sobre o elemento até ele selecionar a lâmpada. Pronto. Então temos aqui a lâmpada, tá vendo? Ou a gente pode simplesmente vir por aqui, pelo Gauss, Selection Handler, manipulador de seleção, e pedir para ele obter as luminárias, certo? Pronto, ele obteve aqui. Ou pela tecla de atalho Shift A, que é mais rápido. Então aqui a gente aparece com essas duas opções, né? Que é gerar o circuito ou gerar o circuito elétrico ou circuito de iluminação. Então vamos iniciar com o circuito de iluminação primeiro e depois a gente busca alocar essas lâmpadas dentro de um circuito elétrico. Então esse daqui vem para cá, certo? Então repetindo aqui, você seleciona o objeto, se tiver alinhado você aperta Shift A e ele já seleciona a luz para você. Você pode vir aqui, mandar gerar um circuito de iluminação, o atalho seria o Shift S, e depois selecionar o circuito que está no meu atalho Shift D. Então Shift A, Shift S e Shift D, eu já crio rapidamente o circuito de iluminação e aloco o meu interruptor aqui. Cada interruptor desse, ele contém um ou mais teclas, né? Uma ou mais teclas. Então eu posso vir bem aqui também, no manipulador de seleção, e pedir para ele reaver nossas teclas de switch. Então ele reaveu aqui. E a gente pode colocar o ID dele manualmente. Isso vai facilitar porque quando eu der aqui a minha tag de iluminação, eu vou só tirar o líder aqui. Então, separa aqui, ó. Ele já sabe qual é o circuito A, né? Nesse caso a tag ela tá transparente porque devido ao template que não tem esse propósito, né, de apresentar as tags. Existe então uma função no Gauss para colocar essa informação dos switches todos de uma vez, certo? Só que eu não vou utilizá-lo agora, eu vou utilizar no final desse vídeo, pra gente só fazer isso uma vez, tá certo? Então vamos só dar continuidade aqui, criando um circuito de iluminação. Bem, esse aqui seria um circuito three-way. Como vocês sabem, a ferramenta que a gente está utilizando, ele não contempla o three-way. Na verdade, ele sequer contempla a passagem de retorno pela fiação nativa dele, né? Eu não costumo utilizar, mas só tem fase, neutro e terra, não tem a questão do retorno. Então aqui, para executar e determinarmos, né, a existência de um three-way, o que eu faço? Eu gero o circuito, indico qual seria o interruptor principal, ou seja, o interruptor que recebe a fase, né? Clicando nesse interruptor, eu venho bem aqui no gerenciador de iluminação e mando ele criar uma coconexão. Quando eu executo essa função, ele já sabe que ele precisa selecionar agora um outro switch, certo? E eu seleciono esse switch aqui. Fazendo isso, o meu programa vai saber que existe uma relação entre esse three-way e esse three-way aqui. Esse receberá a fase e esse será o de onde partirá o retorno para a alimentação da luminária. Um detalhe importante aqui, pessoal, é de lembrar de, ao criar a switch, selecionar somente a tecla, certo? Não selecionar a caixa com a tecla, porque esse é o conjunto da switch, mas sim apertar um Tab e selecionar somente a tecla, tanto para o primeiro quanto para a segunda opção. Lembrando que se você esquecer de adicionar uma luminária, você pode vir bem aqui em Switch Systems, Edit Switch Systems, ou seja, circuitos de interrupção, editar o circuito de interrupção e adicionar aqui a luminária que está faltando. Então é bem interessante que ele deixa mais claro aqui as duas luminárias e o interruptor que pertence a esse circuito de interrupção. Bem, agora que eu terminei de gerar os circuitos de iluminação, eu vou gerar o circuito de força
dessas luminárias, né? Vou colocá-las provavelmente no mesmo circuito de iluminação ou circuitos próximos. Vamos lá. Pronto, tendo terminado agora de produzir os circuitos de iluminação e interrupção, eu posso criar os circuitos elétricos que conterá tanto as luminárias quanto os interruptores. Então é importante lembrar de incluir os interruptores nos circuitos de iluminação também, tá certo? Nesse caso aqui, você pode selecionar, por exemplo, as luminárias e a caixa inteira, incluindo todos os interruptores, certo? E é até melhor porque você só leva um circuito para a caixa de interrupção e pode gerar o teu circuito de força aí, tá certo? Então vamos lá. Pronto, agora que eu selecionei todos os elementos, eu posso gerar aqui o circuito e ele já adiciona aqui ao nosso quadro, certo? Tendo feito isso, eu posso vir bem aqui no gerenciador de circuitos, Circuit Manager, na parte de configuração. Ele vai me abrir aqui um catálogo com todos os quadros e os circuitos dentro dele. Venho bem aqui no quadro que me interessa. Ele demora um pouquinho aqui para reaver as informações de dentro do Revit, certo, pessoal? Então vamos esperar um pouco. Pronto, então ele terminou aqui o processo dele. Ele apresenta nessa primeira aba aqui os circuitos, nessa segunda aba as rotas. A gente ainda não tem as rotas, certo, desenvolvidas, então vou apresentar para vocês depois. E a questão da iluminação. Então vocês podem perceber que ele já identificou 4 circuitos de iluminação. Todos eles pertencentes ao circuito 23, circuito elétrico 23. Tem um interruptor e algumas luminárias, né? Então bem aqui é o momento da gente confirmar se o que a gente criou está certo. Se eu clicar aqui no circuito, ele vai selecionar para mim o quadro elétrico. Se eu clicar aqui na switch, ele vai selecionar para mim no Revit o interruptor. E se eu clicar aqui na iluminação, ele vai selecionar as luminárias, certo? Então esse circuito está certo. Esse circuito aqui também está certo, ele não é um three-way. Esse circuito aqui, ele é um three-way, certo? Então vamos desenvolver o three-way dele aqui e atualizar o programa. Como é que eu confirmo a criação do three-way aqui? Seleciono esse elemento, gero minha tecla aqui e seleciono só o interruptor. Pronto, então o que a gente tem aqui é que ele identifica agora qual é o circuito primário e qual é o circuito secundário. Interessante é que fica empírico, né? Entender que a eletricidade vem do painel, vai para esse interruptor aqui, depois segue para esse interruptor e por fim para a luminária, ou luminários, né? Se tiver mais de uma. Então quais são os 3 erros mais comuns ao desenvolver essa parte de iluminação? É esquecer de atribuir a switch, né? Esquecer de atribuir o interruptor que alimenta as duas luminárias, esquecer de efetuar a indicação de qual é o three-way ou four-way, certo? E esquecer de adicionar um interruptor no circuito elétrico. Então, se qualquer um desses 3 itens não for atendido, aí você pode observar por essa aba que o circuito de iluminação não é exatamente aquele que você esperava, tá certo? Então agora eu vou desenvolver o do resto daqui do pavimento inferior e volto com vocês já já. Pronto, pessoal, terminamos aqui a parte do circuito de iluminação. Posso confirmar aqui os nossos 8 circuitos de iluminação através dessa listagem. Se todos os dados estiverem corretos,
nós podemos começar a executar o encaminhamento dos circuitos. Então, antes, para finalizar aqui, eu posso simplesmente gerar nossas tags indicando quais são as IDs de cada um dos interruptores e das luminárias, certo? Então, primeiro eu venho aqui na Fill Switch Elements, ou seja, eu vou preencher os elementos de interrupção. Então, como eu quero preencher em todos os elementos, basta eu clicar aqui, que ele já vai reaver todos os elementos da vista, certo? Então ele pergunta se eu quero sobrescrever o ID e gerar a tag, ou se eu quero só gerar a tag. Nesse caso eu quero sobrescrever o ID porque a gente não gerou nenhum ID ainda. Pronto. Ele já preencheu aqui para mim a letra de cada um deles, e vocês veem que ele põe o circuito e a letra, certo? Então eu vou selecionar todos. E na verdade vou definir esse daqui como padrão, porque só me interessa a letra. Pronto, pessoal, terminei agora de ajeitar a nomenclatura das tags. Demora um pouquinho porque você tem que levar em consideração o que está escrito. E agora eu vou gerar os circuitos, as tags nas luminárias, certo? Então para isso basta vir bem aqui nesse e clicar uma vez. Então qual é a vantagem dessa ferramenta em função da que já existe, que é a Tag All, né? A vantagem aqui é que eu gero um filtro onde ele só vai apresentar a tag para as luminárias que estão associadas a algum circuito, certo? Então essa aqui é a nossa tag padrão, que já vem o quadro, já vem a potência, já vem o circuito e a interrupção. Eu vou até, ó, detalhe importante aqui, ó, tá vendo? Ele não tem essa conexão. Pronto, então terminei de ajeitar aqui o que estava precisando ser alterado. Eu posso vir aqui selecionar todas essas instâncias de tag e substituir por uma mais simples, né? Pronto, aqui só vai me dizer qual é o circuito e qual é a luminária de cada uma delas. Então eu termino aqui de gerar minha relação. Pronto, pessoal, com isso a gente termina a parte de iluminação. É um processo simples, bem rápido, mas que facilita muito lá na frente quando a gente for desenvolver o encaminhamento dos circuitos. Então, obrigado aí. Pronto, pessoal. Nesse vídeo então conseguimos compreender como modelar os circuitos de iluminação dentro da plataforma BIM que estamos utilizando. A ideia aqui é integrar essas informações intrínsecas ao modelo à nossa geração de circuitos. Por isso, na próxima etapa daremos continuidade aos encaminhamentos do circuito, relacionando os circuitos que criamos de iluminação, os circuitos que criamos elétricos e os eletrodutos que criamos nos vídeos anteriores, certo? Então, obrigado pela atenção e até lá!